E aí, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas aqui a mais uma live. Deixa eu ver aqui, tá? Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais essa live. Hoje estamos no dia 7 de julho de 2024. Faremos a leitura hoje, Provérbios capítulo 7. Estamos já fechando a primeira semana de leitura de Provérbios. Fiz essa proposta para mim, para eu viver essa experiência, a leitura de Provérbios. E o que mais tem me chamado a atenção é que eu estou aprendendo demais muitas coisas. E eu desejo que vocês aprendam também, quem estiver aí assistindo, acompanhando, que tenham esse interesse em buscar a sabedoria. A sabedoria ela é a base do princípio da vida bem vivida. E hoje, aqui foi uma reunião hoje logo cedo, foi eu e a minha família. A gente foi uma reunião onde as pessoas estão buscando sobre a espiritualidade. E a pessoa que estava falando lá na frente, ela falou bastante coisa, mas uma coisa me trouxe reflexão. É engraçado que durante um filme ou um livro, seja o que você estiver fazendo, até na nossa própria vida mesmo, não é o todo que fica marcado, né? São algumas coisas, alguns pontos só que ficam registrados na memória do nosso coração. É o que te traz a reflexão. Por isso é importante, vocês aí que estão entrando, assistindo aí, que vocês assistam do começo ao fim, porque pode ser que não seja o começo, seja o meio ou seja apenas o final. Algo vai te trazer alguma reflexão e é apenas isso que vai ficar, que é importante para você. Então, nesse aprendizado de hoje, a senhora que estava falando lá na frente, ela falou sobre a importância da fé. E ela relatou a história de Verônica, da Bíblia, naquele movimento onde Jesus estava passando no meio da multidão e ela no meio daquela multidão, para lá, para cá, ela estava em busca de cura e ela estava acreditando muito, né? A crença dela em Jesus era muito forte por causa dos outros milagres, outras curas que já haviam acontecido, né? Através do nosso Mestre Jesus. Então, ela estava se arrastando no meio da multidão e ela conseguiu tocar a roupa dele. E Jesus, com toda a sua perfeição, com toda a sua sabedoria, identificou que dele saiu essa energia. E nisso ele procura, no meio da multidão, os apóstolos questionam ele, né? Como o Senhor está questionando quem te tocou, sendo que a multidão está te tocando? Mas quem está acostumado e está lidando a guardar no coração a palavra de sabedoria, seguir esses princípios, ela identifica a frequência das outras pessoas também, porque a conexão ela é universal. O coração ele fala uma língua que é universal, ela não tem uma linguagem própria, é uma frequência. Então ele procura no meio da multidão e ela se manifesta, essa mulher, Verônica. Ela fala: fui eu, Senhor.
que te toquei. Aí Jesus, com a sua graça, né, fala para a mulher: pode seguir em paz, que a tua fé te salvou. Aí as pessoas, elas podem tirar tanta sabedoria só dessa passagem. E eu acredito que cada um de vocês aí já podem ter ouvido essa história e pensou em algo. Ou só viu como uma história, talvez do vídeo, né? Não sei. Cada pessoa tem uma interpretação e no momento certo ela vai virar reflexão, porque ela é necessária e todos precisamos passar por isso. Eu desejo muito do meu coração que você não precise passar por isso no momento de arrependimento. Que você faça isso pelo amor e não pela dor. Então, qual foi a minha reflexão nesse momento? A importância da fé. Jesus é fé perfeita. Mas e Verônica? Se eu estiver falando o nome errado, por favor, alguém me corrige, né? Porque eu não fiz a leitura dessa passagem. Eu vi em filme, tenho assistido, estou reassistindo a série The Chosen. Eu e minha esposa, a gente está reassistindo a série. E cada vez que a gente assiste são coisas diferentes que vêm pro nosso coração. Mas o que me veio é o seguinte: Jesus é fé perfeita. E é Deus vivo. Mas quando a Verônica, no meio da multidão, com todo mundo empurrando Jesus, querendo estar perto dele, querendo tocar ele, todo mundo trombando ombro com ombro, imagina, no meio da multidão, Jesus passando e as pessoas aglomerando em cima dele. Quando ele pergunta quem me tocou, todo mundo poderia falar assim: eu toquei, eu que toquei. Não, a pessoa que tem fé, ela se identifica. Olha só que legal. Ninguém respondeu quem me tocou. Quem respondeu foi ela. Olha, gente, se isso não emociona vocês, eu não sei o que pode emocionar. Porque é o seguinte: quem está buscando sabe. Quem está buscando sabe. Só ela sabe a dor que carrega, a fé, a esperança, a crença, a superação, as consequências da cura ou da salvação. Isso daí é só a sabedoria. Essa mulher, por mais que o jeito que ela estava vivendo fosse de uma maneira que não seja visto com bons olhos, né? Ou de bom grado para pessoas que falam assim: nossa, mas como uma mulher doente está rastejando aí no chão, né? Quantas vezes vocês já não se viram em situações assim? Entenda uma coisa: o milagre, ele acontece no limite da nossa resiliência. É por isso que se chamam milagres, né? É porque foram no limite. Então a mulher, quando toca as vestes de Jesus, sendo outros empurrando, fazendo tudo o que dava para fazer, ela se identificou quando Jesus perguntou: quem me tocou? Quem me tocou? Porque Jesus, ele já sabia. Ele podia olhar direto para ela, olhar assim: foi você, né? Mas não foi assim que aconteceu. Jesus, na sua perfeição, ele perguntou para a multidão: quem me tocou? A pessoa de fé respondeu. Foi só ela que respondeu. Os outros só questionaram. Ficaram observando, criticando. Até a postura de Jesus foi criticada. Imagina como que você, que está vivendo uma vida em retidão com a palavra de sabedoria, vivendo dentro dos princípios, dentro do princípio. Como que as pessoas podem te ver? Se até Jesus, né, foi julgado e a história dele aí quase todo mundo sabe. Então, pessoas, vamos fortalecer a nossa fé. Vamos fortalecer a nossa fé e deixar ela ser direcionada pela sabedoria que nós encontramos aqui
hoje também na leitura de Provérbios, capítulo 7. Bom, eu sempre gosto de lembrar, porque não são todos que sempre acompanham, né? Mas essa daqui é a Bíblia que eu estou fazendo leitura. Essa é a Bíblia que eu estou fazendo leitura. Se chama Bíblia King James. Só que reitero que eu estou fazendo a leitura no computador, porque tem disponível na internet também para quem tiver interesse de fazer a leitura e acompanhar aí. Vocês que estão aí online nesse momento, se vocês estiverem com uma pessoa, compartilhe com essa pessoa do lado. Pode deixar assim o celular compartilhado com a pessoa. Vamos assistir aqui junto? Vamos fazer junto isso daqui? É legal porque depois vocês conseguem conversar. Vocês não apenas entram, mas quando vocês conversam, vocês estão gerando o ambiente perfeito para que a sabedoria ela possa, né? Ela possa germinar e florescer. Essa é o conselho aí que eu dou. E se você puder, você pode também compartilhar. Tem um aviãozinho aí em algum lugar que você pode enviar para as pessoas para que possa assistir. Mas lembra elas, né, que isso daqui, como é uma live, a pessoa ela só consegue acessar na hora. E como esse momento aqui muita gente tá lá no churrasco, ou tá em casa, sozinho, independente, tá assistindo um filme, é um horário que muita gente não tá disposto a ficar assistindo uma live assim e tal, né? Mas tem que lembrar a pessoa que é uma live que é só naquele momento ali que vai funcionar o link. Porque depois que acaba a live, depois que é encerrada, ela se torna uma postagem. E o link que você enviar não vai funcionar, vai direcionar apenas ao perfil. Mas também, para você que está assistindo aí, esses vídeos eles ficam salvos no YouTube. E alô pessoal do YouTube, tem bastante gente assistindo ali também. Eu tô muito feliz com essa disseminação que as pessoas estão buscando. E eu espero que cada vez mais pessoas estejam buscando a sabedoria. Eu gosto de fazer a leitura, começar olhando aqui para a Bíblia e fazer a leitura posteriormente dos versículos no computador, porque algumas versões das Bíblias existentes, elas não trazem título, e essa que eu tenho em mãos aqui, ela tem título. Então é para dar título à leitura. A da internet mesmo não tem título. Engraçado, né? A mesma Bíblia, uma não tem título, outra tem. Então vamos lá. Provérbios capítulo 7. De título: Cuidado com a adúltera. Olha, eu vou falar novamente aqui, né? Eu não faço a leitura antes da gente fazer aqui. É pela primeira vez que eu estou lendo Provérbios na minha vida. E uma coisa que é bem interessante. Deus, em toda a sua sabedoria perfeita, Ele reconhece, Ele sabe, Ele conhece os filhos dele. Ele conhece os filhos que tem. Ele sabe que Ele vai precisar repetir várias vezes até que a gente preste atenção nas coisas e na palavra dele. Porque assim, eu tenho uma filha de 2º grau e a minha filha. A primeira se chama Valentina e a segunda mencionada é Helena. Ambas são crianças e cada uma dentro da sua fase está precisando de alguma instrução. E nessa instrução nós percebemos que a repetição ela é fundamental. Porque muitas vezes a orientação no momento não parece fazer sentido, mas com o passar do tempo, a repetição torna aquilo não só útil quanto agradável ao conhecimento.
A pessoa ela começa a observar resultados na vida dela. É isso que muda a vida. É a repetição, o conhecimento, obviamente, mas a repetição. E Deus, em sua sabedoria, nosso Criador, ele, ao inspirar Salomão, há 3.000 anos atrás, ele falou: Salomão, escreve aqui o livro de Provérbios. Aí Salomão, sábio, né, homem sábio que deixou o legado de talvez o homem mais rico de toda a história da humanidade, mas também ficou o legado de sábio. Eu não sei se ele chegava a questionar as palavras de Deus, né? Deus, mas eu de novo vou escrever a mesma coisa. Ele devia falar, né? Não, escreve de novo. Eu estou falando para você escrever, é para escrever. Então, hoje aqui, mais uma vez, capítulo 5, só para vocês entenderem por que eu estou falando sobre essa questão da repetição, porque no capítulo 5, o nome é Advertência contra o Adultério. No capítulo 6, existe um subtítulo, porque ele é constituído de 4 títulos, e o 4º título se chama A Advertência contra o Adultério. E o capítulo 7, que é a leitura de hoje, se chama Cuidado com a Adúltera. Então nós vamos mudar um pouco, talvez, vamos observar na leitura que, em primeiro lugar, e aí, salve meu querido, seja bem-vindo, todo mundo que está aí, sejam bem-vindos, tá bom? Se quiserem fazer alguma pergunta aí, fiquem à vontade também, comentar, isso daí vai gerar uma nova ambiência para mim aqui também, né? É uma outra energia, quando vocês podem fazer perguntas e comentários, isso daí também ajuda, tá bom? Mas eu estou fazendo a leitura aqui, a leitura é fiel, o comentário é de coração, tá bom? Vamos lá. Então, cuidado com a adúltera. Filho meu, guarda as minhas palavras e conserva contigo os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive. E a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-os aos teus dedos, escreve-os sobre a tábua do teu coração. Comentei nos outros vídeos que o nosso coração ele tem memória. Tem memória. Eu não fui assistir ainda o Divertidamente 2 no cinema, mas eu assisti com a minha filha de 2º grau o Divertidamente, porque como a gente não foi ao cinema ainda, a gente está assistindo isso aqui, como estamos nessa intenção de buscar sabedoria, procurar entender como que funciona a nossa gestão emocional. A gente está assistindo novamente o Divertidamente, que já foi assistido talvez umas 40 vezes pela Valentina. A Valentina ela deve ter assistido umas 40 vezes Divertidamente, que ela adora. Só que ontem, pela primeira vez, a gente assistiu e eu fui comentando com ela. Ontem ou antes de ontem, não me recordo agora. Mas fomos assistindo e eu fui comentando com ela. Aquelas bolinhas ali são as nossas memórias. E cada uma delas foi registrada com uma cor. Existe a cor da tristeza. Eu estou falando Divertidamente 1, tá? Quem não foi assistir o 2, vai assistir, que eu não estou dando spoiler do 2. Eu estou falando sobre o 1. Tá bom? Então, cada bolinha daquela ali, ela foi registrada com uma cor. Existe um centro onde ficam as memórias, eu acho que chama memórias base. Se eu não me engano, se chama memórias base. Fica bem no centro. Elas ficam guardadas abaixo do solo ali do ambiente, onde eles chamam de, sei lá, ali fica o centro das emoções. E fora fica as personalidades. Então no meio, fora, eu falei, né? Não ao redor, ali dentro. Bem no meio, como se fosse guardado num cofre, ficam as memórias bases. Isso daqui, o que eu estou falando aqui no capítulo 7, filho meu, guarda as minhas palavras e conserva contigo os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive. Ou seja, pratique, né?
e a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-os aos teus dedos e escreve sobre a tábua do teu coração. O nosso coração tem memória, tanto quanto o nosso cérebro. Nosso cérebro é racional. A memória que é guardada no coração são os nossos sentimentos e emoções que vão gerando o nosso sistema de crenças posteriormente. Por que eu digo sistema de crenças? Porque se vocês assistirem, por exemplo, o Divertidamente, vocês vão perceber que existem outras inúmeras memórias, várias, preenche o salão todo. E cada memória tem uma cor. Por exemplo, o vermelho, pelo menos no filme ali, é raiva. Se eu não me engano, o azul é tristeza. Existe o roxo, que é medo. O amarelo eu acho que é alegria. Verde é do tipo de nojo, coisas assim. E fica repleto, o salão fica repleto de memórias. Só que se você observar, as coisas que nós vemos na nossa vida, todas elas têm a mesma cor para todos. Só que nós identificamos as coisas no mundo conforme as cores que foram registradas nas nossas memórias. Então quem vê uma árvore, por exemplo, tem gente que não vê nada. Já tem gente que remete a lembranças de infância. Eu mesmo, se eu falar sobre a goiabeira, eu vou lembrar que eu e meus amigos, a gente subia lá, tinha alguns cachos tinha alguns coisa de abelha lá. A gente gostava de tacar goiaba, tacava pedra só para ver o vespeiro doido. Então tem algumas coisas que trazem memórias. Tem gente que olha uma goiabeira e só olha uma goiabeira. Eu mesmo, em outros períodos, eu e meus 2 primos, que são residentes, um hoje mora em Maringá, o outro mora em Apucarana, no Paraná, e nós, cachopa, isso aí, cachopa. Então, a gente via aquelas, a goiabeira, e ela tem a forquilha, né? Elas são perfeitas assim para você fazer o tal do estilingue, sabe? É uma madeira boa, ela é rígida, né? Então ela é perfeita. E ela tinha os vezinhos bem certinho formado. Então quem olha uma árvore pode ver uma coisa, outra pessoa vê outra coisa. Assim também funciona a nossa formação de fé. Os de pouca fé não foram ensinados ou não foram geradas emoções ao ver ou ouvir palavras de sabedoria. Hoje, como dei o exemplo, a passagem de Verônica me trouxe que quem carrega fé sabe. Quem não carrega nem se identifica quando Jesus pergunta. E Ele fala com o nosso coração todos os dias. Então guarda os meus mandamentos e vive. Olha só, esse guarda aqui que está falando, eu fico imaginando assim, né? O que um guarda faz na frente de não vou nem dizer sobre a profissão guarda, né? Porque tem gente que não cumpre com a sua função, né? Mas um guarda deveria fazer o quê? Ele não deve só guardar o lugar, né? Entende? Um guarda ele defende o lugar. Ou seja, nós, como filhos de Deus, amantes da sabedoria, devemos guardar e defender os mandamentos. Essa defesa não é defesa contra só ataques, não. É defesa porque você precisa viver os mandamentos. Isso daí a gente coloca muito em prática no nosso dia a dia aqui, na instrução das 2 meninas que estão aqui dentro de casa. Versículo 4. Dize à sabedoria, tu és minha irmã, e ao entendimento,
chama de teu parente, para que eles possam te guardar da mulher estranha, da estranha que lisonjeia com as suas palavras. Disse a sabedoria, tu és minha irmã, e ao entendimento chama de teu parente. Fala que é parente porque nos vídeos anteriores eu falei sobre isso, né? A sabedoria ela é a base, é o princípio. A partir da sabedoria nós fazemos discernimento. Nós tomamos conhecimento, através do nosso conhecimento nós geramos discernimento sobre o que é bom e o que é ruim. E a gente separa uma coisa da outra. Você não está separando a palavra aqui. Como eu disse, a palavra quem lê pode interpretar de formas diferentes. Então você tem que fazer o discernimento do que é bom e do que é ruim, através do conhecimento adquirido. Sobre a história de Verônica, depois vocês podem pesquisar e cada um vai ter uma interpretação. A interpretação que eu tive hoje de manhã, foi essa. Quem carrega a fé sabe o poder dela e sabe que ela carrega. Quem não está carregando não se manifesta. Então, defende ela. Então, o entendimento ele é chamado de parente porque ele vem depois do conhecimento, depois do discernimento. Aí você pratica o que é bom ou ruim, depende da sua escolha, e a prática gera o entendimento. Então o entendimento ele vem bem depois, ele se torna um parente seu. A sabedoria é sua irmã, para que eles possam te guardar da mulher, te defender da mulher estranha, da estranha que lisonjeia com as suas palavras. As suas ações afastam essa pessoa. Não é só o seu discernimento, as suas ações afastam a mulher estranha. Porque a mulher estranha ela não chega e lisonjeia pessoas que estão só vagando por aí, entendeu? A mulher estranha, ela vai lá, a estrangeira, né, no caso, a adúltera, ela vai lisonjear pessoas que estão disponíveis. Pessoas que estão disponíveis, ou seja, pessoas que não estão defendendo os mandamentos. Você não defende só depois que acontecem as coisas, né? Depois que vem, não. Como você carrega a frequência, essas coisas estranhas, essas coisas estrangeiras, a mulher adúltera, ela nem chega a você. Nem beira perto do seu coração. Imagina te convencer com lisonjeios das palavras. Nem chega perto. Versículo 6. Porque da janela da minha casa olhei por minhas frestas e contemplei entre os simples, discerni entre os jovens um jovem homem vazio de entendimento. Acabei de falar sobre isso. Acabei. Passando pela rua junto à sua esquina e segui o caminho da sua casa. No crepúsculo, à tarde, na escuridão e trevas da noite. E eis que ele encontrou uma mulher com vestimenta de prostituta e sutil de coração. Sutil de coração. Bom, a linguagem aqui ela tá bem direcionada, né? Mas esse sutil de coração que ele traz algum ensinamento que para mim agora faz muito sentido. Então, porque da janela da minha casa olhei por minhas frestas e contemplei entre os simples e fui discernido entre os jovens um jovem homem vazio de entendimento, ou seja, aquele que está vagando, passando pela rua, junto à esquina da mulher estrangeira. E esse homem seguiu o caminho da tua casa, da casa dele. No crepúsculo à tarde, na escuridão e trevas da noite. E eis que ele, ou seja, dentro dele, encontrava-se nesse ambiente, né? Escuridão, trevas da noite, coisas quando o dia já está terminando. Para ele
ele estava se sentindo desse jeito, vazio de entendimento, não está praticando o discernimento, não está discernindo o conhecimento, não está buscando a sabedoria. A vida acaba ficando assim, muitas vezes parece sem sentido, né? E eis que ele encontrou uma mulher com vestimenta de prostituta e sutil de coração. Eu acho que esse sutil de coração assim parece que assim, nossa, olha ali, uma mulher, né, já identificou pelo visual que algo o atraiu, a vestimenta, e sutil de coração. Parece que aquela mulher ali vai receber, vai me acolher. Talvez seja isso. Versículo 11. Ela é espalhafatosa e teimosa. Seus pés não habitam em sua casa. Ora, ela está lá fora, ora nas ruas, ora a espreita em cada esquina. Outra que anda vagando, né? Não tem morada. Ela está em qualquer lugar. Para onde levar, está indo. Não tem discernimento também. Não é reservada. É espalhafatosa e teimosa. Seus pés não habitam em sua casa. Olha só. Ela não tem morada. Então ela o pegou e o beijou. E com face impudente lhe disse: tenho oferta de paz comigo. Hoje paguei os meus votos. Tenho ofertas de paz comigo. É aquela coisa, né? O homem lá, como está todo perdido, ele viu nela um acolhimento. E ela, a frequência de duas pessoas que estão vagando é a mesma, né? Ela também já ofereceu, tem ofertas de paz comigo. Sendo que ela não é paz, né? Ela é espalhafatosa, é teimosa. Os pés não habitam em casa, ora ela está fora, ora nas ruas, espreita em cada esquina, está procurando coisa em qualquer lugar. Aí ela vai lá e fala pro homem perdido: tem ofertas de paz. Tem ofertas de paz comigo. Hoje paguei meus votos. Encontrei tudo que eu precisava. Um coração carente como o meu. Vamos continuar aqui, versículo 15. Por isto, vim ao teu encontro, a buscar diligentemente a tua face e te achei. Olha só, achei. Achei o que estava perdido, né? A pessoa que acha, ela acha que estava perdido. Se a pessoa ela tem dentro dela o que é, não acha não. Ela vai ao encontro, né? Não acha. Não está no departamento de achados e perdidos, né? 16. Enfeitei minha cama com cobertas de tapeçaria. Olha só, que legal, né? A pessoa vai lá e enfeitei minha cama com cobertas de tapeçaria, com obras esculpidas, com linho fino do Egito, muito atraente. Perfumei minha cama com mirra, aloés e canela. Vem, vamos nos encher de amor até amanhã. Até amanhã, né? Para passar a noite, né? Confortemo-nos com amores. Aí vem a parte estranha, né? Ela fez de tudo na casa, perfumou, colocou o melhor lençol, tapeçaria, colocou obras esculpidas. Vai entendendo não o sentido literal, mas o que isso significa, né? A pessoa ela mostra só as coisas extravagantes, as coisas aconchegantes. E vamos nos encher de amor até amanhã, de amanhã. Confortemo-nos com amores. Aí no versículo 19 vem a parte, por que está falando sobre a mulher adúltera? Salomão escreve em versículo 19, capítulo 7 de Provérbios: porque meu marido não está em casa,
foi fazer uma longa viagem. A mulher, ela era casada. Levou um saquetel de dinheiro com ele e virá para casa no dia marcado. Tem um dia, ela sabe que dia que ele volta. Então até lá ela tá perfumando a casa, com mirra, aloés e canela, se enchendo de amor, deitando em cama com linho fino do Egito, casa cheia de obras esculpidas. Isso ela guarda para quando o marido não está em casa. Ele foi fazer uma longa viagem. Levou bastante dinheiro com ele e virá para casa no dia marcado. Combinou com ela um dia, eu volto tal dia. E ela sabe que é nesse dia que ele volta. Até lá, tá ali. Versículo 21. Com seu muito bom discurso, ela o fez render-se. Com a lisonja de dos seus lábios, ela o forçou. Eu não acredito que ela tenha forçado, né? Porque ele estava daquele jeito já, né? Mas vamos ver o que vem mais adiante aqui, ó, 22. E ele logo a segue, como boi que vai para o matadouro. É isso mesmo. Ele não foi forçado, não. Ou como tolo para a correção dos estúpidos. 23. Até que a flecha lhe atravesse o fígado, como um pássaro se apressa para o laço, e não sabe que é para tomar-lhe a vida. Sobre essa questão de até que a flecha lhe atravesse o fígado, né? Porque poderia ter falado que atravessa o coração. Vocês não concordam? Na escrita aqui, podia ter falado qualquer órgão, né? Mas por que fala o fígado? Aí que eu me lembro agora que durante muito estudo sobre essa questão da inteligência, da inteligência emocional, o fígado ele tem muito a ver com ele filtra o nosso sangue, né? Por favor, alguém corrija, ou do sistema digestivo, coisas assim. Ele faz uma função de filtro. E diz-se que o fígado ele tem a função de emocional, de passar pelas tristezas, angústias e todas essas coisas. Então até que a flecha lhe atravesse o fígado, como um pássaro se apressa para o laço e não sabe que é para tomar-lhe a vida. Ouve-me, pois, agora, ó vós filhos, dai-me ouvidos, e atentai para as palavras da minha boca. Não permita que teu coração desvie para seus caminhos. Não te percas em suas veredas. Veredas a gente viu ontem que são os atalhos, né? Não permita que teu coração desvie para seus caminhos, os caminhos que você está escolhendo enquanto você está perdido. E não te percas em suas veredas, ou seja, buscando atalhos para o que é construído. Um relacionamento ele é construído, não tem atalho para isso aí não, é no dia a dia. Porque ela humilhou muitos feridos. Sim, muitos homens fortes foram mortos por ela, pela adúltera. A sua casa é o caminho para o inferno, que desce para as câmaras da morte. Sobre a adúltera dessa vez. Que fizemos a leitura não é sobre apenas a questão do adultério, mas Deus em sua sabedoria enfatizou. Não permita que teu coração desvie para os seus caminhos e não te perca em seus atalhos. Não fique procurando atalho. Viva os mandamentos, né? Porque ela humilhou muitos feridos. Sim, muitos homens fortes foram mortos por ela.
sua casa é o caminho para o inferno, que desce para as câmaras da morte. Vamos pensar o seguinte aqui. O adultério ele acontece quando existe o casamento. Geralmente, não são em todos os casos, geralmente o que vem após o casamento são filhos, homens, que serão homens e mulheres que habitarão a terra após a sua fase de já ter sido essa pessoa. O que está escrito aqui, porque ela humilhou muitos feridos, não é porque foram muitos homens que ela recebeu na casa dela. Ela pode ter recebido um homem só de casamento, casado. Mas esse homem casado, ele tem uma mulher em casa, ou, vamos colocar para os dois sexos aí, o homem e a mulher. A mulher recebe o homem, ou o homem que recebe a mulher em tua casa, tem que saber que do outro lado tem filhos. E esses filhos, um dia, serão homens e mulheres. E o adultério humilha essas outras pessoas. Ficam muitas pessoas feridas, não são só os dois envolvidos na ação ali não. São muitos feridos. Sim, muitos homens fortes foram mortos por ela. Cuida dos teus filhos. Se você se perder, pelo menos cuida deles. Assuma as responsabilidades disso tudo. Saiba que não é só a sua vida que está em jogo. Se você é casado, se você tem um relacionamento próspero, não é só a sua vida que está em jogo. Se você não faz por você, faz por quem você ama, então. Seus filhos. Porque Deus permitiu que Salomão escrevesse isso daqui. Não foi para Salomão, né? Foi para os filhos dele. Somos nós. Ele cuida de nós. Mas ele não erra. Ele é perfeito. Essa é a leitura de Provérbios, capítulo 7, e desejo um bom domingo aí para vocês, que a tarde seja agradável, leve e que seja uma tarde muito cheia de reflexões e um olhar com amor para o seu coração. Faça uma revisão nas suas memórias e no que você tem deixado entrar naquele lugar, no cofre, as memórias. E faça uma leitura do que está lá dentro. Uma leitura e olhe tudo com amor. Transforme aquelas cores em cores harmoniosas. Faz parte termos tristeza, faz parte termos raiva, faz parte sermos feridos. Faz parte sentirmos nojo, mas existe uma harmonia nisso tudo. A combinação disso daí torna você um ser único, torna você imprescindível para esse mundo. Ok? Então, como a prática dos outros dias, eu vou encerrar aqui com uma oração. Mas que se você puder fechar os olhos, é muito bom também, tá bom? Vamos lá. Ó Deus Pai, Senhor, Rei do Universo, Criador de todas as coisas e nosso Criador. Senhor, somos feitos à sua imagem e semelhança. Sabemos que carregamos o seu DNA em nosso coração. Permita-nos, meu Senhor, que consigamos viver dentro da Tua graça, que consigamos buscar sabedoria através do amor. Cure nossas dores,
antecipe o nosso coração a esses momentos de dores. Permita que homens e mulheres coloquem o Senhor à frente e não atrás. Que o Senhor sempre siga na nossa vida, na nossa frente. Porque nós muitas vezes não observamos o que na vida há de melhor. Por isso podemos fazer escolhas que não seja do teu bom grado e não seja inclinado à sabedoria. Mas hoje estamos aqui reunidos, buscando a sabedoria, buscando a tua graça, e é por isso que agradecemos por mais esse dia, por mais essa oportunidade. Senhor, muito obrigado, muito obrigado. Deus abençoe o domingo de vocês e nos vemos amanhã em capítulo 8, na segunda-feira de Provérbios. Muito obrigado.